Olá, que o Senhor te abençoe. Feliz em trazer para nós as palavras de Deus que o Espírito Santo tem ministrado em meu ventre. Eu e você temos um ventre. Fique comigo até o final. E qual é esse ventre? Nós já falamos aqui no Restauração da Alma sobre o ventre, a nossa mente. Existem duas forças. Uma força do mal e uma força do bem. E você tem um ventre, que é a sua mente. O que sua mente tem gerado, o que tem repousado, meditado, preocupado, permanecido na nossa mente. Quando o adversário, ele quer levar Eva, quer enganar, quer a iludir, ele influencia ali a sua mente, para que a mente de Eva comece a gerar desejo, vontade, para que a mente de Eva esqueça o que ela tem. O que Eva tinha? Uma variedade de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Mas ela começou a olhar, ela começou a meditar, ela começou a refletir sobre aquela árvore que não podia. E ela viu que aquela árvore era boa para alimento, agradável à vista, que trazia algum benefício, acolher, dar ouvido àquelas palavras. Quando Sara, ela leva uma proposta para Abraão, vou chamar de Abraão, quando Sara leva uma proposta para Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão deu ouvidos a Sara. Abraão deu ouvidos, praticou, aceitou a sugestão gerada no ventre de Sara, na sua mente. Porque ambos tinham desejo, ela de ser mãe e ele de ter um herdeiro. E ali naquela sugestão, na mente de Sara, ele deu ouvidos. Sim, você tem uma mente e duas forças guerreiam para usar esta mente para as suas obras. Mas claro, a nossa alma ressuscitada por Jesus Cristo, o nosso ventre, a nossa mente tem gerado as palavras de Deus que o Espírito Santo tem trazido para mim e para você, para realizarmos a obra do nosso Pai. Deus que ama as pessoas, mas odeia as práticas que essas pessoas têm realizado. Odeia as obras do mal, odeia o que é mal, odeia o que é ruim, odeia o que é desagradável. O que tem sido gerado na sua mente. Responda para si mesmo. Responda para si mesmo. Porque o Pai, ele disse a Abraão e ele diz para mim e para você. E tu, Lilian? E tu, você? Porque eu não conheço o seu nome agora. Mas e tu, Maria? E tu, José? E tu, Abraão? E tu, Davi? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Faça o bem
para as pessoas. Não dê lugar na sua mente para que esse ventre que gera pensamentos que carregam vontade, pensamentos que carregam desejos, pensamentos que carregam paixões, pensamentos que carregam ideias, pensamentos que carregam emoções. Todo pensamento carrega uma emoção. Que pensamento carregava-se naquele ventre gerado em Sara? Carregava uma vontade, um desejo, eu quero ser mãe. E isso vai me alegrar, uma emoção. Aquele pensamento, aquela vontade, aquela ideia gerada no ventre de Sara trazia para ela uma recompensa, um benefício. Mas como que eu vou realizar esse desejo se eu mesma fui impedida por Deus? Se Deus mesmo fechou o meu ventre? O meu ventre, a minha mente teve uma ideia. Eu vou usar H. Eu vou usar o serviço do Egito. Para quê? Para que eu possa ter aquilo que eu ainda não tenho. Para que eu possa ter ainda aquilo que eu não tenho. Mas hoje o Espírito Santo conversando comigo, e eu muito me alegrei com as palavras que o Pai tem ministrado em meu ventre, que o Espírito Santo tem trazido. Eu muito me alegro hoje por tudo. E não é uma palavra positiva ou porque eu queira dar, sou boazinha, não. É porque minha alma reconhece a prosperidade da minha alma. A prosperidade da minha alma, a salvação da minha alma, a libertação da minha alma, da dependência, do pecado, da escravidão. A minha alma, a prosperidade dela, gerando hoje para Deus, para as suas palavras geradas em mim. Ações, obras que o agrada. Este é o desejo, a vontade do nosso Pai. Como assim, Lilian? Tudo o que o nosso Pai quer nesse caminhar é a prosperidade da nossa alma nele, em obediência nele, em confiança nele, em dependência dele. Você entende? Então todos os meus processos vividos por aquele que me ama, que é Pai, mas que corrige, que disciplina, porque me ama, porque me quer, porque o fim que eu espero é a eternidade e Ele me quer lá para com Ele, para viver tudo que Ele tem preparado para mim. E não se preocupe, nós iremos dar início aos textos bíblicos ao qual o Pai trouxe esta palavra. Mas tudo que o Pai, Ele quer é a minha prosperidade da minha alma e a prosperidade da tua alma. Por isso que hoje eu entendo os não. Por isso que hoje eu entendo os sofrimentos. Porque hoje a minha alma, a confiança dela está nas palavras de Deus, está em eu ter a presença de Deus, está em eu depender de Deus. E eu sei que eu crescerei ainda mais, de glória em glória. O Espírito Santo, eu tenho dado a Ele porque é uma escolha sua. É uma escolha, o livre-arbítrio. Então Deus, Ele resgatou, Ele tirou a minha alma da condenação eterna. Fique comigo, muito vai alegrar as palavras que o Pai tem trazido para nós. E algo que Ele trouxe à minha memória hoje, de alguém, sabe, que faleceu, que eu amava, eu amo muito, mas que já não está mais presente, já faz algum tempo.
não estava mais muito próximo a mim, esta pessoa, não é? Já estava morando em um lugar longe. Mas como naquela época eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava fazia treinamentos. Então, os treinamentos eram no local onde essa pessoa que eu amava muito, que viveu comigo durante toda a minha vida, estava, né? Estava num estado de saúde horrível. Eu vou te explicar. E quando eu cheguei a visitar, eu muito me entristeci na alma. E na época eu não entendi. Nas últimas visitas que eu tive lá, a minha oração era: Pai, tira do sofrimento. Eu prefiro ver indo embora do que continuar vendo desta forma, porque grande era o sofrimento. Muito mesmo. E como eu amo muito essa pessoa, ver naquele estado muito me entristeceu. Como eu amo, como eu sou afeiçoada, tudo que eu queria livrar daquela dor, livrar daquele sofrimento que já vinha há anos. Essa pessoa tinha uma doença degenerativa, não é? E quando o Espírito Santo, ele conversava comigo, e aí ele trouxe o processo da crucificação de Jesus. Se você ouviu a mensagem que o Pai trouxe nos vídeos anteriores, você ouviu eu trazer esta palavra de que o adversário, ele usa você para realizar as suas obras, mas ele não te salva da condenação eterna. Ele te deixa ali na cruz. Ele te deixa ali sofrendo, ele te deixa ali sem ajuda, ele te deixa condenado lá na cruz. O fim daqueles que realizam obras que deixam que forças espirituais, que mentes malignas no reino espiritual, sim, os espíritos malignos, governem as suas mentes, os seus ventres, para gerar nesses ventres obras malignas, construir nessas mentes fortalezas malignas e externamente realizarem esta obra. Então, as pessoas que deixam que forças espirituais, mentes malignas, governem as suas mentes, realizam obras do diabo, praticam, têm uma maneira de viver, têm os seus hábitos, as suas reações com obras ruins, desagradáveis, que trazem dor, que trazem sofrimento para a humanidade. Mas Jesus, ele deu a vida, ele deu a sua alma por amor ao Pai. Ele abriu mão, porque lá e Deus amou o mundo, amou as pessoas de uma tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Deus deu essa vida corpórea aqui, porque essa vida corpórea vai ficar neste mundo, vai ser decomposta. Nós sabemos que o que tem nesse mundo será destruído, inclusive esse corpo fica neste mundo. Mas a alma, Jesus veio para salvar a alma dos homens. Jesus veio para salvar a minha alma e a sua alma da condenação eterna. Então ali, naquele momento da crucificação, Deus estava dando a alma do seu Filho para a salvação da minha e da sua. E ressuscitou. E não deixou a alma dele experimentar a putrefação. Então o que o Pai traz para mim e para você? O que o Pai, se Jesus veio
para salvar a alma dos homens, o adversário é a ferramenta que quer matar a alma dos homens. Você vai entender comigo. Continuando a questão da pessoa amada da minha vida, o Espírito Santo ministrava. Por que eu não atendi a sua oração naquela época? Já faz alguns anos, né? E por que eu não atendi? Porque por amor a você, porque você tem expectativa no meu filho, porque você confia nas minhas palavras, eu salvei aquela alma que você amava. Como assim, Lília? Deus, por amor a Abraão, pela aliança. E nós temos uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele faz por causa desta aliança, por causa de Jesus, por causa do seu Filho. É no nome dele que nós pedimos, é no nome deles que nós clamamos. Então Deus, ele ouviu a tua oração. Deus ouviu a minha oração. Como assim, Lília? Me explica, fala. Como que Deus não atendeu naquela época a tua oração? Porque Deus não findou e aquela doença foi piorando ao estado que na última visita em que eu fiz, a doença degenerativa foi o Alzheimer, foi a minha avó e eu amava muito, eu morei com ela, enfim. Essa doença dela começou a se alastrar, veja, na minha juventude, com 15 anos. Quando eu fui morar com ela, né, aqui no estado de Pernambuco, eu, adolescente, para cuidar dela, ela tinha perdido o meu avô, né, enfim. Então, quando a última visita, ela já estava na cama, ela não se movia, dependia totalmente de uma pessoa. Tinha o meu tio que amava muito e estava cuidando para ela, estava dando a sua vida para cuidar da sua mãe. E ele já estava um caos, assim, porque era totalmente dependente. Não falava, a boca dela já estava troncha, assim, sabe? Mas quando eu cheguei lá, eu achei lindo que o amor dela era tão grande, assim, a nossa vida, eu e ela afeiçoada, que ela falou... Ela me reconheceu quando chegou, ela me chamava de Lila, então ela falou, Lila, falava, não conseguia pronunciar bem, né, porque a degeneração desta doença, mas creio que o Pai, aquele que pode todas as coisas, pode trazer para o conhecimento humano, assim como trouxe, através daquela mulher, da mulher do fluxo de sangue, o poder para estancar, para parar aquele fluxo. A fé dela a salvou. A expectativa nela em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então eu creio que no nome de Jesus, ele pode sim trazer para o conhecimento humano. Também creio que ele pode, através do seu poder, fazer as células do corpo ser restaurada, ressuscitada, ganhar vida. Ele provou isso, que ele tem o poder sobre tudo. Sobre tudo. Ele tem o poder para tudo. Ele tirou Lázaro do túmulo. Então ele tem o poder sobre tudo. Sobre tudo. E o pai me explicou sobre por que não tirou naquela época. Porque queria que aquela alma chegasse ao arrependimento. O que adiantava ele parar a dor física aqui neste mundo e eu ver ela no inferno. Então, aquele processo ali da crucificação, aquelas pessoas tinham realizado obras más contra a humanidade, contra aqueles que Deus quer salvar a sua alma. Mas que aquelas pessoas se deixaram ser ferramentas. Então ali na crucificação,
uma alma se arrepende naquela cruz, se arrepende naquela doença, se arrepende naquela perda financeira, se arrepende naquela perda familiar, se arrepende naquilo que perdeu e estar ali sofrendo, porque o diabo não vai te tirar. Então ali aquela alma se arrependeu e para a glória de Deus foi salva. Uma não se arrependeu. Estava sofrendo, estava crucificado com a vida amaldiçoada pelas próprias escolhas, mas não se arrependeu. Mas ali se arrependeu e a sua alma foi salva no final. Passou a vida realizando obras malignas e no final, que estava colhendo sobre a sua vida palavras de maldição, porque tudo aquilo que realizamos se volta contra nós. Então ali na crucificação, eles estavam recebendo a maldição que eles próprios trouxeram para a sua vida. Que eles próprios trouxeram para a sua vida. Mas Jesus salvou aquela alma. No final, não permaneceu vivo, mas a sua alma foi salva. E ficou ali naquele sofrimento até o final determinado. Até o final determinado. Jesus morreu antes, né? Porque ele cumpriu a obra. Ele foi ali naquela cruz por amor ao Pai, para salvar a minha alma e a sua. Salvou a daquela pessoa que se arrependeu também. Então, o sofrimento hoje, as situações, eu enxergo como Deus tem algo melhor. Deus quer fazer algo por alguém. E eu preciso confiar. Ele recompensará a nossa obediência. Ele não quer, ele não deseja o nosso mal, mas ele quer que a minha alma e a tua alma prospere. Ele quer que a minha alma e a tua alma prospere. Então, uma alma, a primeira pessoa a qual iremos falar, a alma de Jó. Nós temos falado bastante dele, não é? Sobre a prosperidade da alma e sobre a alma em sofrimento. Veja, Jó, capítulo 2, verso 7 e 6. Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua alma. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti, na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida, poupa-lhe a alma. E eu quero trazer, a pedido do Espírito Santo, a tradução para mim e para você. Uma das traduções de poupa-lhe é guardar, vigiar, prestar atenção, observar. Eu irei ler a tradução e entrarei naquilo que o Espírito Santo falou ao meu interior, trouxe para a aprendizagem do meu interior. E carne, o osso, uma das traduções é essência. Carne, na sua tradução também, corpo, né? Mas também pode ser parentesco, relações familiares, humanidade, todos os seres viventes. E a palavra diz que ele vai blasfemar. E blasfemar é a mesma palavra que se chama Baraque. Eu não sei se pronuncia assim a palavra, mas mesma palavra que o Pai deu
a Abrão. E nós vamos ver blasfema. O que significa, aqui está se usando o termo blasfema, essa palavra baraque, mas a tradução dela é abençoar, ajoelhar-se, fazer ajoelhar. Você vai entender comigo. Face, nós sabemos que é presença, na sua pessoa. Mas havia um limite ali que Deus próprio colocou para o nosso adversário. Limites que Deus próprio colocou para o nosso adversário. Qual foi o limite? Poupa-lhe. Poupa-lhe a vida. E a tradução de vida também pode ser alma. É o lugar, é onde está a atividade dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa mente, as nossas paixões, o ser interior do homem. Então, preserva-lhe a alma. Poupa-lhe a alma. Observa a alma de Jó. Presta atenção na alma de Jó. Por quê? Porque o adversário estava dizendo para o pai: toca, pele por pele, osso e carne, em algumas traduções. Ou seja, claro que nós sabemos que ele tocou no físico, pelos tumores, não é? Que trouxe sobre o físico de Jó. Mas você vai entender esta palavra. E o adversário, o Espírito Santo ministrava, ele não quer o carro, ele não quer a casa, ele quer a alma. Porque se Jesus veio para salvar a alma, ele quer a nossa alma condenada. E por isso que ele mexe no externo, no físico, no corpo. Porque ele disse para o Pai que ele daria tudo pela sua alma. Não é isso que acabamos de ler? Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, pela sua alma. Mexe nos familiares, mexe no corpo dele, mexe na humanidade. Mexe, e o homem é capaz de dar a sua alma pelaquilo que ele tem. O homem é capaz de dar a sua alma pelaquilo que ele tem. Por tudo que ele tem no externo. E aí o pai, no verso seguinte, diz para ele: mas poupa-lhe a vida. E a palavra que o Espírito Santo trazia para mim era: observa, presta atenção à alma dele. O que tem na alma dele? Aquela alma não estava dependente dos filhos, sofreu pela perda dos filhos. Aquela alma não estava dependente das finanças. Aquela alma não estava dependente da esposa, porque a esposa falou o quê? Falou o quê? O que era que o adversário queria, disse ao pai: ele vai dar a sua alma por tudo aquilo que ele tem. Por tudo aquilo que ele tem. Ele vai se ajoelhar, Baraque. Ele vai blasfemar, ele vai se ajoelhar, amaldiçoando a Deus. Por quê? Porque perdeu tudo que tem. Então ele estava dizendo, a alma dele, por causa de tudo que ele tem, ele vai se ajoelhar, o adversário, a mim, e vai te amaldiçoar. Ele estava dizendo. E aí, Deus mandou ele observar. E quando o pai falava comigo sobre esta palavra, há limites. Há limites. Há limites no coração das emoções. No sistema límbico, que é o coração das emoções. Há limite. Porque ali Jó estava sofrendo o impacto em todo o seu emocional. Ele estava sofrendo uma pressão enorme no seu interior. Suas lágrimas estavam correndo. Tristeza, angústia. Ele estava sendo impactado no seu interior. Ele estava sendo pressionado no seu interior. Mas a alma de Jó estava estruturada, erguida
erguida, levantada na confiança de Deus, na dependência de Deus. Sabia que tudo que estava debaixo dos céus pertence a Ele, que nada Ele tinha, mas que Ele veio nu e nu voltaria. Então a alma de Jó estava apegada a Deus. E o que nos diz a palavra? Que um homem prudente que edificou a sua casa, que edificou o seu interior nas memórias do seu cérebro, aonde o seu interior, a sua casa está habitada, edificada, erguida, construída. Então uma alma edificada, erguida, construída, alicerçada na rocha, quando vem a tempestade, quando vem os rios, quando as emoções estão sendo assoladas dentro de você, impactada por tudo que é externo, o que a palavra de Deus diz. Essa casa, essa alma, ela não vai cair, nos diz o Senhor. Mas aquela que foi construído na areia, que foi construído só no externo, em coisas que são vulneráveis, grande será a sua queda. Este tipo de alma, esse tipo de pessoa, esse tipo de interior vai dar a sua alma pelaquilo que tem. Vai se ajoelhar, blasfemar e amaldiçoar a Deus, porque construiu, ergueu a sua alma na areia e não na rocha. Então, o Pai falava para mim, e muito me alegrou, e creio que você também fará esta oração, de que Ele nos sustentou, de que Ele nos tirou na dificuldade. E tudo que aprendemos na dificuldade é que Ele permanece. Vimos o poder dEle, vimos a resolução do caso. A nós que permanecemos o adorando, mesmo sofrendo um impacto, uma pressão dolorosa em nossas emoções, em nosso interior, em nossa vontade, em nossos desejos. Ali estava sofrendo no interior de Jó tudo. Tudo. O mal que ele temia veio sobre ele. O mal que ele temia veio sobre ele. Mas a alma dele é de Deus. Estava em Deus. E por isso ele permaneceu, mesmo sofrendo, confiando, esperando em Deus. E porque o Pai me traz essa palavra, você que tem sofrido, permanecido, porque está sobre fortes ataques na área externa, nas coisas que você tem, Deus, Ele vai mudar a tua sorte. Como assim? Que sorte? A palavra sorte é o cativeiro que você está. É o sofrimento. É a situação temporária que está na cruz, que está na cova, que está em um cativeiro. A palavra de Deus vem nos dizer qual era a intenção do nosso adversário. Ele vai blasfemar, ele vai te amaldiçoar, ele vai te ajoelhar perante mim. Porque se Jó amaldiçoasse o próprio Deus, como a boca da sua esposa disse, tu vai permanecer com a integridade. O que nosso adversário quer é os bens que essa alma possui. Integridade, honestidade, amor, temor, respeito. Ele quer essas coisas valiosas que essa alma tem. Tu vai permanecer com integridade, amaldiçoa a esse Deus e morre. Amaldiçoa a esse Deus e morre.
se dobra perante quem? Se ele não ia se ajoelhar mais, confiar em Deus, ele iria se ajoelhar a quem? Ao nosso adversário. Mas ele não fez isso. Mas o final de todo esse processo desta alma que em processos não estava entendendo tudo o que estava acontecendo, o final foi, observa a alma de Jó. Jó fala em Jó 42, verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O adversário queria que Jó blasfemasse, amaldiçoasse, se ajoelhasse contra Deus. Mas aqui, o joelho que ele está dobrando é para Deus. Ele diz, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um coração quebrantado, um interior sem pensamentos elevados, um interior que se humilha, que se põe na presença de Deus, que continuou adorando, que continuou reconhecendo a sabedoria de Deus. Deus trouxe para Jó as suas palavras. Deus conversou com Jó antes de mudar o cativeiro. As palavras de Deus diante daquele sofrimento, as palavras de Deus é viva, as palavras de Deus é poderosa, as palavras de Deus te põe. Poxa, tô sofrendo, ele perdeu filho, ele estava sob um impacto terrível emocional, e as pessoas que estavam ao seu redor nada estavam contribuindo com todo o processo de Jó. Jó, fisicamente, humanamente, ele estava só naquele processo. As pessoas não o compreendiam, mas eram contrário às palavras que saíam da boca de Jó. Mas Jó está ali se humilhando, ouviu as palavras de Deus e não ficou contra Deus e não amaldiçoou o próprio Deus, mas se ajoelhou e disse, eu abomino, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humilhação. Eu tô aqui só pela graça. Eu tô viva por causa de ti. Eu tô vivo por causa de ti. Mas ele fala para Deus, eu me arrependo, eu me abomino. E então ele se ajoelhou perante Deus em arrependimento, em reconhecimento. Sem ti eu nada sou. Sem ti. E você vê o impacto que as palavras de Deus traz para o interior do nosso cérebro, aonde está a nossa alma, onde nós recebemos um novo espírito, uma nova mente. Essa alma estruturada em Deus, alicerçada em Deus, erguida em Deus, cheia das palavras de Deus, ela permanece adorando, mesmo passando por processos que o mundo que jaz, deixa eu dizer aqui para você, o mundo que jaz no maligno. A palavra de Deus diz assim, 1 João 5,19, somos de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz, alguém sepultado, mundo, homens, a família humana, maligno. Uma metáfora para esta palavra, mantido sobre o poder do mal. Então, nós somos de Deus e o mundo, a humanidade, sobre o poder, sobre a submissão do mal. Jaz, sepultado, alguém sepultado naquilo que é mal. Mas Jesus veio para salvar, libertar essas almas da submissão,
do poder do mal. E ele tem usado a mim e a você. Mal, cheio de labores, maligno, né? A tradução de maligno. Cheio de labores, aborrecimento, fadigas, cheio de perigos, a fidelidade e a fé. Mal, de natureza ou condição má. Então o mundo jaz no maligno. E o Espírito Santo falava comigo. O mundo sepultado no poder do mal, cheio de perigos, a fé e a fidelidade. Porque a nossa alma, a fé dela, em que ela crê, é em Jesus Cristo. Ela está agora em submissão a Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que está com o nosso Pai desde o início e sabe todas as coisas, esteve neste mundo em todos os tempos, sobre a vida dos seus servos, e hoje está disponível para todo aquele que crê em Jesus, que recebe a Jesus, que abandona o pecado. Então a palavra de Deus, você está vendo que o que Deus mais quer, é a prosperidade, é o crescimento da nossa alma nele, porque ele não quer perder. A vida do filho dele foi para a salvação da nossa alma. Então você pode estar esperando que primeiro mude o financeiro, que primeiro mude tantas coisas, mas Deus está fazendo a sua alma prosperar na sua presença. E nós que perseveramos, confiamos, temos uma palavra e ela vai se cumprir. Deus vai mudar a sorte, vai mudar o cativeiro. E a palavra que o Pai traz para mim e para você, quando ele fala para Jó, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então eu trouxe a palavra, o Senhor restaurou a sorte de Jó. O Senhor restaurou, deixar retornar, devolver, retornar, renovar, trazer de volta, reverter, revogar a sentença, me diz o Espírito Santo, ser devolvido, ser trazido de volta. Obras de Deus para a alma que não se rendeu, que permaneceu confiando no Senhor. A história de Jó traz fé para mim e para você, que Deus, ele irá restaurar a minha e a sua sorte. Vai trazer de volta o que nós perdemos. Vai nos restaurar para a cidade de Jerusalém, enquanto estamos presos em situações em cativeiro. E nestes cativeiros, e nesta situação difícil, nós temos obedecido e confiado nas suas palavras. Você entendeu? O povo que antes Deus estava falando e não dava ouvidos, mas agora estava em cativeiro, naquele cativeiro agora, eles tinham que seguir as orientações das palavras de Deus, até que o próprio Deus restaurasse a sua sorte, os trouxesse de volta para aquilo que ele perdeu, para aquilo que foi tirado deles. Os próprios utensílios do templo estavam nas mãos da Babilônia, que o próprio Deus permitiu. Mas eles tinham a palavra e naquele cativeiro agora, eles tinham que obedecer. Então Jó permaneceu confiando, crendo, perseverando, enquanto a sorte dele, enquanto tudo que ele tinha antes, saúde, bens, filhos,
Os amigos voltaram, né? As pessoas que tinham se afastado. E veja, Deus trouxe de volta aquilo que ele permitiu temporariamente ser tirado. Jesus, ele foi à cruz, mas ele não ficou lá. Ele entregou a própria alma por amor a mim e a você. Mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. O tirou do lugar onde os homens o colocaram. Restabeleceu a saúde do seu corpo. As pessoas viram Jesus. Veja, os seus discípulos passaram um tempo aqui com as pessoas, porque Deus, ele muda sentença, ele revoga sentença, porque ele deu a vida por mim e por você. Eu e você temos a salvação, a vida eterna e não a morte, a condenação da alma eternamente. Deus vai restaurar, restituir, revogar, trazer de volta aquilo que é seu, nos diz o Senhor. A você que tem permanecido, mesmo sobre forte impacto, o adorando, perseverando, porque o ama, porque o ama. Quem fica, ama a Deus. E para encerrarmos esta palavra, a palavra em Abraão, o que foi que o Pai trouxe para mim em Abraão, em Gênesis, sobre a prosperidade da alma de Abraão. Talvez você queira a bênção de Abraão. E muito se é falado, não é? Mas aquilo que o Pai me mostrou é que a alma de Abraão estava prosperando. Mas Abraão, ele teve que tomar uma decisão. Sair ali daquele ambiente idólatra. E agora fazer uma caminhada com aquele que o chamou. Com Deus. E ali a sua alma cresceu em Deus, na dependência, nas experiências. E você vê a alma de Abraão desapegada. Como ele preservava a sua alma. Como assim, Lia? Em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Esse abençoar é aquela mesma palavra, baraque, que é abençoar, que também significa amaldiçoar, que também significa ajoelhar, fazer ajoelhar também, fazer ajoelhar. Então veja, engrandecerei o seu nome. Deus, uma grande nação, grande povo, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. O engrandecerei o seu nome, eu peguei a tradução desta palavra que o Espírito Santo pediu para eu trazer para mim e para você. Engrandecer. Nome, reputação, memorial. Hoje nós temos um memorial sobre a história de Abrão, que Deus mudou o nome dele, sobre a prosperidade, sobre a fé, essa alma que andou por fé, essa alma que tanto nos ensina a ter fé, expectativa em Deus. E o que o Pai falava para mim, deixa eu trazer aqui para você, lá nesse mesmo capítulo 12, no verso 11, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem
a vida. Conservar, permanecer vivo. E vida, aqui também é alma. É a mesma palavra usada em Jó. Que eu não sei se fala dessa forma, né? Neplesh, algo assim. Se pronuncia desta maneira. Mas o que Abraão estava dizendo para Sara, para que minha alma seja preservada, viva, ele ali faz uma proposta para Sara. E quando eu li esta palavra, o que o Espírito Santo falou para mim, temporariamente, pessoas que amamos, nós, para preservar a nossa alma, para preservar a vida em nossa alma, deixaremos, em alguns momentos temporários, as pessoas que amamos na mão do faraó do Egito, do homem que tem o poder, que está sobre submissão, que é uma pessoa que nós sabemos, o faraó, que tem um título, que tem poder, que tem autorização, que tem governo. Então, o que o Espírito Santo ministrava para preservar a alma, a vida em mim, por alguns momentos, deixaremos pessoas que amamos na mão de Faraó, sobre submissão de Faraó, na casa de Faraó, no além de Faraó. Mas a palavra que o Pai traz para mim e para você, essa dependência da alma de Deus, de confiança nele, de fé nele, de expectativa nele, quando nós entendemos que para Deus o mais importante é a nossa alma, porque Ele não quer a nossa alma na condenação eterna, nós iremos tomar algumas decisões difíceis. Você acredita que para Abraão não é difícil ver Sara ir para o harém de Faraó? Claro que sim. Mas Deus interveio naquela situação, porque Faraó não vai ficar com aquilo que é seu, com aquilo que pertence a você, me diz o Espírito Santo. E ele ministrava no meu interior esta palavra. Deus levantou Moisés para tirar o povo da submissão, da escravidão, das mãos de Faraó e dos seus capatazes, para tirar as pessoas do poder do mal, dos espíritos, das mentes malignas do mal, sobre essas influências escravas, sobre os poderes celestiais, que estão nas regiões celestiais, sobre esses espíritos, as influências desses espíritos, dessas mentes malignas, tirar as pessoas sobre desta influência, deste poder, desta submissão, em deixarem com que essas mentes escravizadas, servas do poder do mal, da submissão do mal, que quer fazer o Egito crescer, as suas obras crescer, usando as pessoas, não é? O Egito estava crescendo, o Egito estava prosperando. Então as forças do mal, que são as forças do mal, têm se proliferado. Mas Jesus veio para destruir a obra do mal, para destruir as obras malignas, para destruir aquilo que causa dor, causa sofrimento. Você está entendendo a palavra que o Pai está trazendo para mim e para você? Então, ela foi para o harém, mas ela não ficou lá, porque o próprio Deus interferiu na situação e aquilo que pertence a Abrão foi devolvido a ele. E aquilo que lhe pertence, por mais que temporariamente tenha saído de junto de você, esteja nas mãos, sobre influência, sobre o poder do mal, servo do mal, me diz o Senhor.
esteja na casa, na habitação de Faraó, no seu harém, sobre o seu domínio, Deus vai intervir nesta situação e restituir para você o que é seu. Porque você, para preservar a sua alma, a vida que há em você, para preservar a sua alma, temporariamente, deixou com que algo que é seu ficar nas mãos de Faraó. Nós vemos também a alma de Abraão quando ele diz no 13, verso 8, não deveria haver conflito entre mim e você. Peço que você se afaste de mim. Então ali ele disse que ele escolhesse para onde ele queria ir. A dependência da alma de Abraão estava em Deus, na palavra de Deus, no que Deus prometeu. Então ali a sua esposa, imagina Sara indo para o harém de Faraó. E Deus interviu e devolveu aquilo que pertence a ele. Porque o que pertence a você, as pessoas que você ama, Deus vai resgatar, tirar de sobre o domínio de Faraó, nos diz o Senhor. E Abraão nos mostra da prosperidade dessa alma. E quando o pai, eu lia o capítulo 12, essa parte de que Deus fala que Abraão ia sair e que ele faria dele uma grande nação, um povo, e o abençoarei, o engrandecerei o seu nome. Esse abençoar, o pai falou, fazer se ajoelhar a mim, depender de mim, confiar em mim. E o grande memorial que o nome de Abraão traz, porque confiou nas palavras de Deus, porque tinha uma aliança com Deus. E eu e você tivemos nossas vidas, nossa situação mudada por causa da nossa confiança, expectativa em Jesus Cristo. Então, Deus tem intervido por causa da aliança nossa com Ele, por meio do seu Filho, tem mudado a nossa realidade e tem feito a nossa alma prosperar. E este é um convite do Pai para mim e para você. Quando a alma ela segue a sua vontade, as suas paixões, os seus desejos, a própria aprendizagem que aquele ambiente familiar trouxe dos deuses que deveria adorar. E como esse exemplo, eu conheço várias pessoas na minha família que a sua alma sempre acreditou que tudo mudaria com dinheiro e que segue esse Deus até hoje e que busca esse Deus até hoje. Mas Deus me ensinou a depender dele e todas as coisas Ele iria acrescentar. E Ele tem acrescentado. Porque o que eu vivo hoje, aonde eu estou hoje, eu nunca imaginei estar. Mas Ele trouxe para a minha vida. E eu reconheço que não é pelas minhas obras. As minhas obras é porque eu amo a Deus. É porque eu sou sua filha. Eu não sou filha do diabo. Eu sou filha de Deus. E então, as obras que eu tenho realizado é porque eu amo. É porque eu amo Jesus. E sei que não é por esse organismo. Ele não coopera. Ele não quer gerar para o espiritual. Ele quer gerar para o físico. Mas
é governada pelo Espírito Santo, conduzida por Ele, ensinada por Ele, consolada por Ele, guiada por Ele, somos capazes, pela força, pelo poder de Deus, pela graça que está sobre nós, por causa de Jesus Cristo, em realizar a obra que é de Deus. A palavra diz que a paz, a misericórdia, a bondade, o amor é frutos do Espírito Santo de Deus. Não é fruto de Lilian da minha carne. Então, nossa obediência, a nossa alma está aprendendo a obediência a Deus, às suas palavras, em submissão a Deus, ao governo do Espírito Santo e não mais de nós mesmos. Temos crescido. Por quê? Porque quando o externo é atacado, se a nossa alma não estiver alicerçada em Deus, vamos nos entregar ao desespero, vamos nos entregar às emoções. Mas a alma, mesmo sofrendo o impacto, mas com sua confiança em Deus, ela faz essas obras. Ela evita a briga, escolhe para onde você quer ir, porque a minha alma está em Deus. A minha alma está em Deus e não naquilo que eu tenho. Não é para haver briga entre nós. Não é para haver briga entre nós. Peço que você se afaste de mim. E muitas vezes queremos manter pessoas próximos de nós que, através dessa pessoa, o adversário não vem por um caminho, tá vindo por esta pessoa. Tá trazendo a briga, a confusão, essa mente maligna que realiza uma obra maligna. Como assim? Tenha paciência. Quem é que gosta de confusão? Quem é que gosta de briga? Quem é que gosta de divisão? Quem trouxe divisão no início de tudo? Então é por este caminho que tá vindo. E por mais que a gente ame Ló, ele e aquilo que ele carrega tá trazendo pro meio o quê? Briga, confusão, divisão. Então não estava entrando por Abraão. O adversário não estava vindo por esse caminho. O caminho que ele estava vindo para trazer as obras dele era por meio de Ló. Então Abraão diz: peço que você se afaste de mim. Por quê? Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então essa dependência da alma que o Espírito Santo ministrou, e muito me alegrei hoje, agradecendo a Deus por todo o conhecimento que Ele tem trazido para minha alma. Para quê? Para que eu permaneça nele, eu confie nele, porque tudo que é externo é vulnerável. E Ele me quer na eternidade. E você tá vendo, não é que Ló, ele é maligno, não. Mas era por este caminho que o espírito de confusão estava entrando no ambiente em que Abraão estava. Então, por mais que eles fossem chegados, tinha que haver ali uma atitude. Para quê? Fechar a brecha. Cada um pro seu lado. Porque eles eram parentes. Como é que eu vou ficar brigando com alguém que eu amo? Com alguém que é meu parente? Então, que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Lembrando, Deus quer que a nossa alma prospere, seja guiada pelas suas palavras, pelo Espírito Santo de Deus. A nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções
embora eu e vocês não vejam, mas vamos crer, vamos manter a expectativa em Deus, nas suas palavras. Pai, eu te agradeço pelas tuas palavras. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.